Olá, pessoal! Continuando, então, vamos resolver mais um exercício. Nesse exercício, nós temos, então, reatores PFRs e CSTRs adiabáticos. A reação que nós vamos estudar, então, é a reação do N-butano normal, que vai ser isomerado para isobutano. Isobutano é um produto muito mais valioso do que o N-butano, porque a partir dele nós podemos produzir o isooctano, que é utilizado como aditivo na gasolina. Só para vocês terem uma ideia, N-butano 44 centavos o dólar por quilograma, enquanto que o isobutano 68 centavos de dólar por quilograma. Dessa forma, vamos considerar então uma reação elementar reversível, então de A dando B, conduzida adiabaticamente, então calor igual a zero, em fase líquida, V igual a V0 sobre alta pressão, usando essencialmente traços de catalisador líquido que promove uma velocidade específica de reação de 31,1 hora a menos 1 numa temperatura de 360 kelvins. A temperatura de entrada, então, T0 é igual a 330 kelvins. Então, o que nos é pedido? Nos é pedido para calcularmos o volume do PFR necessário para processar uma vazão molar de 163 kmol por hora ou 1.000 galão por dia, com uma conversão de 70% numa mistura composta de... Olha, a entrada, então, nós não temos N-butano puro e nós entramos 90% em mol, o 90% molar de N-butano e disopentano 10%, que é considerado um inerte. Na letra B, então, nos pedido para graficarmos, então, X, XE, T e menos RA ao longo do reator. E na letra C, que para fim de comparação, então, nos é pedido para calcular o volume de um CSTR para uma conversão de 40%. Dados adicionais, então, nós temos tabelados, são dados tabelados de CP, calor de reação, KC, K. Parte 1, então, vamos agora para o PFR. PFR, então, todas as vezes que trabalhamos com reatores, o que é que nós iniciamos? Pelas considerações, pegamos o balanço molar geral dos reatores, fazendo todas as considerações e chegamos, então, na equação de projeto do reator PFR, que vale F de A0, D de X dV, igual a menos RA, certo? Posso integrar em termos de volume de 0 a V, quando o X vale de 0 a X. Então, o volume já integrado vai ficar de 0 a X, F de A0 sobre menos RA, dx, certo? Maravilhoso. Temos aqui a equação do meu PFR, certo? Lei de velocidade, então. Como que é meu RA? Meu RA vai ser uma reação elementar reversível. Vejam bem, reversível. Dessa maneira, menos RA igual a K, C de A, da ida, menos C de B da volta. C de B sobre KC. Pessoas, vocês lembram como que calcula, como que se escreve a lei de velocidade de uma reação reversível? Certo? Certo é provar também termodinamicamente se ela é consistente, mas eu vou deixar isso com vocês porque ela é sim de fato consistente, ok? Escrevemos o RA. Caso tenham dúvidas, vocês podem dar uma retornadinha lá no que a gente viu em cinética, lá no Fogler, tá? Que vocês vão lembrar como que se escreve o RA para reação reversível. Lindo, maravilhoso, paramos por aqui? Não, não paramos por aqui. Por quê? Porque nós sabemos que temos hoje uma reação adiabática. Sendo assim, nós temos o K e o KC variando com a temperatura. Então, nós precisamos levar isso em conta, certo? Qual a equação que me descreve a variação da minha velocidade específica de reação com a temperatura? É a equação de Arrhenius, certo? Então, nós vamos escrever a equação de Arrhenius, que é KT1
exponencial 1 sobre T1 menos 1 sobre T. Certo? Então, essa aqui é a minha expressão do meu K, que varia com a temperatura. Mas o meu Kc, ele também varia com a minha temperatura. Então, Kc igual Kc na temperatura que eu conheço, exponencial de menos o calor da reação, R, 1 sobre T2 menos 1 sobre T. Certo? Tenho minhas duas equações também que variam com a temperatura. Certo? Estou escrevendo todas as minhas equações. Então, eu tenho o meu T variando com a temperatura, ambas minhas equações. O meu RA varia com a temperatura no meu K e no meu Kc, e o meu volume varia na minha temperatura, né? Porque tem o meu RA variando também. O que eu preciso também? Está escrito em C de A e C de B. Então, né, vou considerar que a vazão ela é constante V igual a V0, porque eu estou na fase líquida. Tabela estequiométrica, certo? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem montar. C de A igual a C de A0, 1 menos X. E C de B igual a C de A0, X. Tabelinha estequiométrica, quem tiver dúvida, monta para o componente A e para o componente B. Dessa maneira, posso substituir os meus C de A e C de B aqui dentro da minha equação do meu RA, posso substituir aqui dentro, né? Quem é o meu C de A e o meu C de B. E eu vou escrever, então, que o meu menos RA vai ser igual, depois de substituído, K, C de A0, 1, menos 1 mais 1 sobre Kc, que multiplica X aqui. Então, eu reescrevi a minha equação, todo mundo em termos de C de A0, só para ficar um pouco mais fácil. Mas veja bem, pessoal, eu tenho aqui a minha equação do meu PFR, e todas, né, as equações do RA, do K, do Kc, né, todo mundo. Porém, eu tenho uma equação só, certo, do meu balanço, só essa equação aqui. E eu tenho como variáveis nessa equação, tanto a temperatura que está aqui dentro do RA, como a conversão. Então, eu tenho duas variáveis em uma equação. Dessa maneira, vocês já sabem o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a equação do balanço de energia, para que possamos ter duas equações e duas incógnitas, correto? Então, eu vou copiar aqui a equação do balanço de energia que a gente deduziu anteriormente. Certo. Considerações. Adiabático, ele já me disse isso. Ele me disse que eu não tenho o trabalho. Vamos avaliar esse termo. ΔCP vai ser quem? Vai ser o Cp do N-butano menos o Cp do isobutano. Certo? Cp do N-butano e do isobutano vale 141. Então, 141 menos 141 é igual a zero. Dessa maneira, eu não tenho esses termos aqui, que são iguais a zero. Quem vai sobrar? Vai sobrar F de A0, θi CPI T menos Ti0, menos ΔHRX vezes F de A0, X, certo? Vou reescrever aqui. Somatória de θi CPI, T menos Ti0, menos F de A0, ΔHRX θ de Tr, igual a zero. F de A0 com F de A0 corta, e eu vou fazer o quê? Eu vou isolar essa minha temperatura. Dessa maneira, isolando, fica T igual a T0, mais HRX vezes X, dividido pela somatória de θi CPI. Certo, galera? Vamos avaliar, então, é uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção agora, nesse termo aqui, θi CPI, somatória de θi CPI.
θi, CPI, I indica que são as condições de entrada no meu reator. Então, são quem entra no meu reator. Quem entrou no meu reator foram o N-butano, 90%, e 10% isooctano, que é isoctano? Isopentano, perdoe-me. Então, está entrando no meu reator N-butano, 90%, e isopentano, 10%. Então, a somatória do meu delta, do meu θ e CPI, vai ser referente ao meu reagente e ao meu inerte que está entrando. Entenderam? Então, aqui seria θA CPA mais θI CPI. θA vale 1, né? Porque mesma coisa. CPA do N-butano vale 141, mais o θi vale 0,1 sobre 0,9, 161 Joule mol Kelvin, e tudo isso daqui vai valer 159 Joule por mol Kelvin. Então, eu já calculei essa parte. Tenho o valor do ΔHRX? Tenho, ele me forneceu, e eu também tenho o valor do meu T0. Meu T0, vamos lá, meu T0 vale 330 kelvins e o meu ΔHRX vale menos 6.900 joules por mol de N-butano. Então, eu já tenho esses valores. Dessa forma, substituindo todo mundo, tenho que a minha equação do meu balanço molar, ela vai se resumir tanto, vai ser tão simplificada, que ela vai se resumir em 330 mais 43,3 x. Fechou. Lindo e maravilhoso. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar e vão substituir nessas equações as unidades que vocês conhecem. Vocês conhecem o R, o ΔHRX, o KC, o K, o C de A0, o E. Então, vocês vão substituir e rearranjar todas essas equações de modo que só fiquem as variáveis que vocês não conhecem. No equilíbrio, nós temos uma reação reversível, certo? Então, no equilíbrio, nós podemos considerar que menos RA é aproximadamente igual a zero, porque nós temos, né, direção de ida, velocidade de ida é praticamente igual à velocidade de volta. Dessa maneira, se a gente pegar esse RA igualar a zero e isolar esse x aqui, nós vamos encontrar o x de equilíbrio. X de equilíbrio nada mais é do que o Kc, 1 mais o Kc para nosso sistema. Então, nós temos mais uma equaçãozinha do xz. Beleza, como que nós vamos encontrar, então, o volume do nosso sistema? Pessoal, vejam bem, nós temos volume, dentro da equação do volume tem o RA, dentro da equação do RA tem o K, tem o Kc, certo? Então, nós temos inúmeras equações. O que vocês vão fazer? Vocês vão substituir os valores, que nem eu havia dito, várias substituições dos valores aqui, e vocês vão chegar nessas equações aqui com os valores substituídos. As únicas incógnitas que nós não conhecemos são a temperatura, né? Todas as equações, o valor do Kc, porque o Kc varia com a temperatura, e o valor do K, que varia com a temperatura. Dessa maneira, o que nós vamos fazer para determinar o volume do meu reator? Nós vamos, inicialmente, chutar um valor de x. Vocês podem chutar no intervalo que vocês quiserem. Eu aconselho que vocês façam no Excel. Vocês vão chutar o valor do x, vou até escrever aqui. Dessa maneira, com o valor chutado de x, por exemplo, quando x vale 0 aqui na equação, a temperatura é igual a 330. E vocês vão calcular. Então, vocês vão calcular o K, ou vocês vão calcular a temperatura. A partir da temperatura que vocês obtiveram nessa linha de 330, vocês vão lá e vão calcular o K. Daí, vocês vão calcular o Kc, depois o x de equilíbrio e depois o menos RA, certo? Vocês vão calcular todos eles para os chutes que vocês fizerem. Aqui, nós chutamos de 0 até 0,7 porque ele pede 70% de conversão. Então, por isso que o chute foi até 0,7. Chutem. Então, vocês vão chutar o valor do x de 0 até 0,7.
Com isso, vocês vão nessa equação, vocês vão calcular o valor da temperatura. Com o valor da temperatura, vocês vão calcular o valor do casinho. Com o valor da temperatura, vocês vão calcular o Kc, a constante de equilíbrio. Com o valor do Kc, vocês vão calcular o Xe. E com o Kc, vocês vão calcular também o menos RA. Menos RA sobre f de A0, vocês vão pegar o f de A0, multiplicar pelo inverso do menos RA e vocês vão obter, então, os dados como nós tínhamos antes. Lembra que nos últimos exercícios nós sempre tínhamos o valor do x e o valor do f de A0 sobre menos RA? É exatamente isso que nós vamos fazer. Nós não queremos calcular o volume, então eu tenho volume igual a integral de 0 até 70% f de A0 sobre menos A, RA dx. Basicamente é isso. Vocês têm o valor vocês têm todos os valores de x e de f de A0 sobre menos RA. Vocês vão escolher vocês vão escolher um método de integração que vocês quiserem para vocês poderem fazer, né, esse chute. Esse 0,65, ele foi adicionado porque ele é conveniente, tá vendo? Ele é esse ponto aqui. Então, para que o gráfico fique mais bonitinho, foi feito esse ponto 0,65 para que possa ter essa certa inclinação. Caso, vocês podem até não ter, né, esse 0,65, pode ser de 0,6 a 0,7 direto. A única coisa é que quanto mais ponto vocês tiverem, melhor vai ser a descrição do sistema de vocês, né? Então, independente como queiram fazer. Então, agora é só vocês aplicarem um método, né? Da mesma maneira que a gente fazia lá em cinética, que a gente ia lá no livro, pegava os métodos de integração. Vocês vão pegar o método de integração e vão fazer a integração, então, de 0 até 0,6, depois de 0,6 até 0,7. Certo? A primeira parte aqui vocês podem utilizar do 0 ao 0,6, 3/8 de Simpsons, enquanto que do 0,6 ao 0,7 vocês podem utilizar 1/3 de Simpsons. Aí é com vocês. Depois disso, então, que vocês substituíram todas as variáveis, acharam o f de A0 sobre menos RA e calcularam, né? Perdoe-me. Calcularam tudinho, então vocês vão encontrar quem? Vocês vão encontrar o volume do sistema de vocês. Eu só vou colocar aqui, ó, 0 até 0,7 f de A0 sobre menos RA dx vai ser a mesma coisa que 0 até 0,6 f de A0 menos RA dx mais 0,6 até 0,7 f de A0 menos RA dx. Então, vocês vão aplicar, né, os métodos de integração naqueles dados e vocês vão encontrar, então, um volume final de 2,60 decímetros cúbicos. Então, esse é o nosso resultado final do nosso PFR, certo? Lindo e maravilhoso? Gente, fizemos na mão chutando, certo? Vocês não precisam fazer na mão chutando se vocês não quiserem. Aqui eu só mostrei uma forma analítica de se fazer. Vocês têm os métodos de integração no Fogler. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem consultar aquela parte que a gente introduz a conversão lá no Fogler, que é o capítulo 3, se eu não me engano, do livro da 4ª edição, 3 ou 4. E tem aquela parte de reatores em série, vocês lembram? Então é mais ou menos essa parte. Se vocês ainda tiverem uma dúvida de como é feita a integração, vocês não lembram mais, eu posso disponibilizar o vídeo que eu fiz para o pessoal de cinética, que nós estamos bem nessa parte, sabe? De calcular o volume do PFR através de métodos numéricos. Mas, né, nós vamos avançar isso. Então, vocês podem fazer no Python como vocês desejarem. Porque a letra B do exercício, ele pede para que a gente faça os gráficos e analise ao longo do comprimento do reator. Então, nós vamos fazer no Python. Aqui, então, nós estamos usando
o Matplotlib e o SciPy para poder fazer, né, tanto a integração como os gráficos. Então aqui nós estamos colocando as equações, bonitinho, defini a minha variável ETO e pedi para ela retornar o dx para mim. Colocamos aqui todas as constantes, mas se vocês quiserem pode ser dentro, né, dentro aqui das equações de vocês, mas eu prefiro que seja fora. Porque depois vocês podem mudar se ele for fora, certo? Chute inicial. Então nós vamos resolver, vamos usar o solve IVP, certo? E esse intervalo até 37 é porque depois que eu rodei com o intervalo de 100, de 70, eu vi que o 37 ficava melhor e parei no 37, mas vocês podem pôr 100 aqui e mandar rodar, tá? E isso daqui é só para que eu possa retornar a taxa, mas enfim, só para retornar minha variável e pedir para plotar todos os meus gráficos. Esse arquivo do Python vai estar lá no Moodle para vocês, mas vocês podem utilizar o ODINT, podem utilizar o Excel, range culta quarta ordem no Excel. Fiquem à vontade, vocês podem fazer na mão. Vai dar mais trabalho, vai, mas olha, vocês viram que é possível, certo? Então, mandei rodar. Temos aqui os nossos gráficos, então. Nós temos tanto a conversão e o XZ variando com o volume do reator, como esperado. A conversão, ela aumenta com o volume do reator e o XZ é para ser constante aqui, né, gente? Mas, enfim, tá ali, quase constante. Aqui nós temos o volume do reator pela temperatura. Dentro do reator, por mais que ele não esteja trocando calor com a vizinhança, né? Então ele é um reator adiabático, mas dentro do sistema, então, a gente tem uma alteração de temperatura, certo? A nossa reação, então, a temperatura aumenta ao longo do reator, então significa que nós temos uma reação exotérmica. E aqui nós temos o gráfico do volume pelo RA. Então, nós temos, né, um aumento na nossa velocidade de reação e depois um decréscimo, né, ao longo do meu reator. Certo? Letra A e letra B resolvidas. Calcule o volume de um CSTR para 40% de conversão, galera. Então, vamos para a segunda parte. Segunda parte é super simples. Ele só está me pedindo para eu calcular o volume de um CSTR. Então, eu tenho o meu CSTR aqui, vocês vão fazer a equaçãozinha do balanço, e vocês vão encontrar que o volume é igual a equação do balanço é F de A0x menos RA. RA já sabemos quem é, certo? Que nós já substituímos lá, é KC de A0, 1 menos 1 mais KC, que multiplica X. Já sabemos. Já conhecemos a temperatura, que vale 130 mais 43,4x. Já sabemos da equação. Então, o que nós vamos fazer? 40% de conversão. O exercício me pediu, não me pediu? 40% de conversão. Dessa maneira, eu vou substituir o 40% de conversão aqui. Vou achar o valor da temperatura. A temperatura obtida vai ser de 347,3 kelvins. Achei a minha temperatura. Consequentemente, vocês vão voltar com a temperatura que nós achamos. Vocês vão voltar aqui e vão determinar o valor do Kc. Vão substituir a temperatura que a gente achou agora. Vão determinar o valor do K. Substituindo lá, vocês vão determinar que o valor do K para o nosso sistema 40% vai ser de 14,02 hora menos 1 e o Kc de 2,73, né? 100 unidades, adimensional. Determinamos esses dois. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todos esses valores que eu encontrei, né, do meu K e do meu Kc, já conheço a minha conversão, então todos os valores são conhecidos, conheço o meu K, conheço o meu C de A0, conheço o meu Kc que eu acabei de determinar, e o meu X é de 40%. Dessa maneira, eu substituo todo mundo lá dentro e eu acho que o meu RA vale 58,6 kmols metro cúbico por hora. Tenho todo mundo agora? Gente, para achar meu volume,
Tenho, não tenho? Ó, f de A0 eu conheço, x vale 40, menos RA, acabei de conhecer, que vale 58,6. Dessa maneira, o volume do meu CSTR é de 1 metro cúbico. Maravilhoso, certo? Podemos ver então, com uma conversão de 40%, o volume requerido por um CSTR é muito menor do que o volume requerido para o PFR desse meu sistema. Comparando então, aqui eu quero para 40%, né, tanto para o CSTR como para o PFR. 40% bate na curva de Levenspiel, né, que é a curva de F de A0 sobre menos RA por X. E eu tenho então aqui a área de rachurada do meu CSTR é muito menor do que a área rachurada do meu PFR, certo? Então, calculamos os volumes para CSTRs e PFRs adiabáticos. Muito obrigada, galera! Bye bye, até a próxima!